Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 milhões de estrelas vida dá. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. A vida é ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, a 100 bilhões de seres vibratais se formam ao fluir do teu sol. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Eu também. Se as rochas te amam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar,
deixam de existir, onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantasse, eu também vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desse nada com a sua palavra aberta, seja bem-vindo à Igreja de Jesus, a esse ministério chamado Sola Church, a Igreja Fonte de Vida. Você que está nos visitando pela primeira vez, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda à igreja da qual você é participante dela. Que Deus abençoe você, a sua casa. Vocês, jovem, a Bíblia diz que vocês já venceram o maligno. Tem algum jovem aí? Que Deus abençoe a sua vida. Sejam muito bem-vindos. Eu queria falar hoje, quando Kairos, repete comigo essa palavra, Kairos, entra no meu tempo. Vamos lá? Quando Kairos entra no meu tempo. Coloca aquela imagem para mim, Fernando. Não pode deixar ela. Você sabe que um dos maiores passos da nossa caminhada foi aprender a confiar em Deus. Diz assim, confiança em Deus. É a gente ouvir falar de um Deus que é invisível, um Deus que faz milagres, um Deus bondoso, e lutar para confiar diante aos nossos olhos, que vê todos os dias injustiças no mundo. Falar de um Deus que é poderoso, quando os nossos olhos, diante uma notícia que diz que um local sofreu um atentado, e nesse atentado morreu tantas pessoas, e no meio dessas pessoas haviam crianças. Então, um dos maiores passos da nossa fé é aprender a confiar em Deus. Porque confiar exige de nós um esforço. Confiar exige de mim a aplicação da minha fé. De dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, e a Bíblia diz que você tem vida, e vida em abundância. A Bíblia vai dizer que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça. E dentro da confiança em Deus, e é esse o tema da minha mensagem, dentro da confiança em Deus, eu preciso compreender o tempo. O tempo de Deus e o meu tempo. Chamado Kairos. E Cronos. Kairos e Cronos. Vamos repetir? Kairos e Cronos. Quem nunca ouviu essa palavra, levante a sua mão. Não tem problema, pode levantar a mão. Levante a mão assim, olha, bem alto. Vai lá, se expõe. Eu também não sabia. Dois tempos.
Kairos, o tempo de Deus. Cronos, o tempo que eu e você vive. Cronos. Então todas as vezes que eu falar essa palavra Cronos, tempo em que vivemos, eu apelidei, o tic-tac da vida. O tempo cronológico ou sequencial que se pode ser medido. Esse tempo que rege as nossas atividades. Quantos aqui têm um tempo para entrar no trabalho? 8 horas da manhã, ou até 8 horas da manhã você bate o seu cartão. Quando dá meio-dia, existe um sinal. E esse sinal anuncia que é o seu horário de almoço ou que é o seu QK. Então, muitas vezes nós somos direcionados e nós vivemos abaixo deste tempo, desse tic-tac da vida. Mas existe um tempo, e esse é o Kairos, e essa é a forma qualitativa do tempo, ou o tempo que não pode ser medido. Esse Kairos marca os momentos que se tornam inesquecível. Sabe, esse tempo que, às vezes por um breve momento, ele torna na sua vida inesquecível. Quer ver um exemplo? O dia que eu olhei nos olhos da minha esposa e disse: minha filha, eu amo você. Quando eu olhei para essa loira, linda, dos olhos verdes, da qual Deus me deu, não porque eu merecia, eu falei: uau! Então esses momentos são incríveis. É o tempo de Deus que traz para o nosso tempo experiências com Ele. Quantos aqui já tiveram experiências profundas com Deus? Esse é o tempo de Deus para a sua vida, de que ninguém tem poder para roubar de você. Você que teve uma experiência com Deus, assim como os discípulos tiveram uma experiência com Jesus, da qual mesmo diante a morte, eles não tiveram coragem de negar, e mesmo assim, ser ceifado e morrer, porque a experiência que eles tiveram, esse tempo que Deus teve com cada um deles, foi impossível, mesmo que diante da morte, negar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. É algo que Deus me ministrou essa semana, esse tema, e em situações que aconteceram. Pode descer só os dois, e o louvor pode ficar. Eu vou terminar o culto mais cedo, e eu queria que vocês prestassem atenção. Eu vou terminar o culto 11h20 da manhã. 11h30 eu vou dar a bênção. Vai ser muito rápido, mas esse pouco de tempo na presença de Deus será uma experiência profunda com Deus, da qual você vai sair por essa porta diferente da qual você entrou. Quem recebe aí diz amém. Amém? Então, discernir, esse é o desafio de cada um de nós. Esse é o desafio para mim e para você. Discernir onde está Deus em cada tempo da minha vida. Em cada tempo da qual eu vivo nesta terra, como eu posso encontrar Deus em cada minuto que se passa nessa terra? Como eu encontrar Deus nesse breve espaço de tempo que Deus me deu
e que Deus me lançou nessa terra, da qual eu preciso cumprir um propósito, da qual Ele já estabeleceu nos céus, para um tempo determinado nessa terra. Então, eu quero ensinar para vocês, através da palavra de Deus, como colocar o Kairos, o tempo de Deus, dentro desse Cronos, o tempo que eu vivo nesta terra. Observando, eu descobri, pela vida das pessoas, da qual eu assisto, da qual eu observo, a entender o que se passa na mente das pessoas. E o maior desafio, principalmente na minha vida, é entender a mente da minha esposa. Segundo a teoria do Cláudio Duarte, é um cérebro cheio de fios, um bolo de fios, descascado, dando curto-circuito todos os minutos. É possível? Rapaz, eu estou tentando aprender. Outro desafio é entender a mente desses jovens, que querem ser adultos enquanto é pequeno, e nós que olhamos para ele, queremos ser jovens, depois que o tempo passou. Você que está mexendo, quantos anos você tem? 15? Menos? 14? 13? 13 anos. 13 anos é quando eu olhava para essa loira linda e maravilhosa. Eu já tinha essa idade. Entender a mente desses jovens. Então, a falta de leitura da palavra de Deus e a revelação dos mistérios que estão por trás de cada linha, a falta de conhecimento e o entendimento da pessoa de Jesus, faz com que eu e você ficamos perdidos no tempo chamado propósito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado, há um Kairos, tudo tem o seu Kairos determinado. E há Cronos para tudo tem o seu Cronos determinado. Tudo tem o seu tempo e o meu tempo determinado. E há um Kairos para todo o propósito debaixo dos céus. Há um tempo de Deus para todo o propósito debaixo dos céus. Então, esses elementos, falta de leitura, falta da revelação, falta da busca, da intimidade com Deus, a falta de entendimento e o conhecimento da pessoa de Jesus, faz com que eu e você ficamos perdidos no tempo. E aí, para você entender, segura um pouquinho, Dani. Quando Deus se revelou a um profeta chamado Abrão, Deus deu o que para ele? Uma promessa. E estabeleceu na vida dele um Kairos, um tempo determinado. Ele era casado com uma esposa chamada Sara, da qual, pela promessa que o seu marido recebeu, que através dele, Deus lhe daria um filho,
A sua esposa entendeu que ela seria co-participante dessa promessa, porque Sara era a esposa, era a aliança de Abraão. Então, ela sabia que essa promessa na vida de Abraão se cumpriria através também da vida dela, porque ela geraria o filho. Porém, as circunstâncias racionais, da qual fez que ela não confiasse na promessa designada de Abraão, que se cumpriria no momento certo, no Kairos, tempo certo de Deus, que essa promessa se cumpriria, fez com que esse tempo Cronos se manifestasse como um ditador e cruel, que escravizava ela, determinando tudo o que ela deveria fazer. Como assim? Sabe o que ela dizia? Eu já sou velha demais, e já estou avançando em dias. Então, esse tempo da vida dela se tornou um ditador, colocou sobre ela um peso, colocou sobre ela um jugo, que fez com que ela antecipasse o tempo perfeito de Deus na vida dela, e fez com que ela antecipasse a promessa, e ajudando a Deus, dizendo assim: ei, minha serva chamada Agar, vai e cumpre a promessa de Deus na minha vida, usando você. Sabe o que ela fez? Usou o seu tempo para tentar estabelecer o tempo de Deus na vida dela. E isso gerou um problema. E isso fez com que ela ficasse presa em um tempo, antecipasse a promessa da qual ela recebeu antes do tempo, que se tornou um peso, que se tornou maldição, que se tornou algo fora da aliança e das palavras liberadas da parte de Deus. Isso fala quando você quer receber fora do tempo algo que Deus determinou no tempo certo para você receber. Sabe quem faz isso? Pessoas imaturas e pessoas birrentas. Já viu filho? 10 anos para baixo, já quer um iPhone. Eu quero um iPhone, e não quer o 8, não quer o seu antigo, não, quer um 12. Eles querem receber algo da qual não é tempo de receber. E se você cede, e se você antecipa aquilo que o seu filho não está preparado, e até mesmo você querer antecipar algo da qual você não está pronto para receber, aquilo que um dia poderia ser bênção, poderia ser algo extraordinário, poderia ser uma alegria, acaba se tornando uma maldição, não por causa de Deus, mas por causa da nossa imaturidade, a falta de discernimento, de esperar o Kairos de Deus. Quer ver um exemplo? Quando Marta e Maria foi pressionado pelo tic-tac da vida, quando Marta e Maria foi sufocado pelo tempo, por quê? Lázaro estava doente, seu irmão. E para alguém que estava doente, quase morrendo, não havia mais tempo de espera.
Não havia mais tempo para esperar e logo eles correram para chamar Jesus. E Jesus vivendo o tempo perfeito, Jesus sendo o Kairós da nossa vida, lançou uma palavra dizendo: esta enfermidade não é mas para que o Filho de Deus seja glorificado. Marta não entendeu. Marta pressionada. Meu irmão vai morrer, meu irmão vai morrer, meu irmão vai morrer. Se perde no tempo. Porque quando o tempo certo chega, ela diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, o tic-tac da nossa vida não interfere no tempo perfeito de Deus. A circunstância da qual você vive não interfere no tempo e não pode interferir no tempo perfeito que Deus tem para a sua vida. Se Deus disse que Ele vai chegar, Ele vai chegar. Se Deus disse que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Porque Deus não chega atrasado. Deus disse: a enfermidade é para que por ela eu seja glorificado. Então, no tempo certo de Deus, através da sua vida, esse tempo perfeito vai gerar em você um milagre poderoso, mais do que você espera. Porque quando você espera no seu tempo, o milagre que você quer é pequeno, porque o que Deus quer fazer na sua vida é maior do que você pode pedir, é mais poderoso do que você pode imaginar. Porque Marta queria que o seu irmão fosse curado, mas Jesus queria ressuscitar. Deus é soberano. E entender a sabedoria de Deus é saber esperar. É entender que a vida não é feita de momentos, sejam eles bons ou maus, mas a nossa vida é movida por algo maior. É como você pegar aqui, chegar em um rio, aqui no rio tem rio, ou lá no mar, enfiar a mão na água assim, ó, e puxar para tomar. A nossa vida é essa água que escorre. Mas se você for movido somente por essa água que você leva até a boca, você não entende que aquilo que Deus preparou não é essa água que está na sua mão, é aquela água da onde você tirou. Então, enquanto você olha para as águas que estão nas suas mãos, você esquece dessa infinita e abundância e imensidão de um mar, que é a eternidade de Deus. Está escrito na Bíblia, versículo 2, Fernando: há tempo de nascer, é o Kairós de Deus, é o tempo que Deus determinou para você, e tempo de morrer. Não perca o seu tempo, não dá importância, correndo atrás daquilo que não vai te levar ao final do seu propósito. Sabe o que é a pior coisa de ver uma pessoa? Desculpa a expressão aqui. É como você deparar o cachorro correndo atrás do seu rabo. Quem já viu isso? É quando você perde o seu tempo correndo atrás daquilo que você nunca vai alcançar e daquilo que nunca
você vai conseguir chegar ao final. É quando você pega a sua vida e quer fazer dele o seu próprio tempo. Esquece de quando Deus decidiu estabelecer você na terra. Que o tic-tac da sua vida e o cronômetro, ele está regredindo. E vai chegar uma hora que você vai passar dessa vida para uma vida melhor. Quando você não perde o seu tempo e entende o tempo de Deus. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Sabe o que significa? Deus estabelecendo o seu tempo, para que no tempo dele, ele possa cumprir. Quando você cumpriu aquilo que deveria ser feito, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se... Como Deus vai arrancar? Como Deus vai fazer a parte dele quando nós não fazemos a nossa? Como Deus vai estabelecer o tempo dele quando no seu tempo você não se preparou para receber o tempo de Deus? É quando você quer receber um milagre, mas não se prepara e não gera ele. Sabe por quê? Muito milagre é gerado diante da dor. E a nossa vida, alguns momentos são feitos delas. Feito de dor do crescimento. Quer ver um exemplo? O melhor tempo de se plantar é agora. O mundo está em crise. Todos os dias a notícia. 100 infectados, 150 infectados. O coronavírus no Brasil matando pessoas. Rumores de guerra. O Japão pensando em entrar em lockdown. E o melhor tempo de se plantar é agora. Sabe por quê? A circunstância em sua volta não determina o momento certo de plantar. A Bíblia vai dizer, Gênesis 26, 1, que havia fome e seca, mais do que nos dias de Abraão. E isso foi na vida de Isaac, Deus dizendo para ele: ei, esta fome que você está vivendo e essa seca é maior que o seu pai viveu. Por isso não saia daqui e não vai para o Egito, permaneça aqui. Porque aonde eu estabelecer o seu lugar, aonde eu estabelecer o seu tempo, é aqui que você deve permanecer. E a Bíblia vai dizer que Isaac obedeceu à voz do Senhor, em tempo de seca, onde ninguém plantava. Isaac, versículo 12, Gênesis 26, 12, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, Deus está te dizendo que no tempo de crise, o mundo vai viver em crise, mas você vai ser abençoado, porque obedecer a Deus e fazer aquilo que você deve fazer, no tempo oportuno, não vai faltar colheita. Eu vou te dizer mais, não vai faltar colheita para você que semeia, para você que planta, para você que obedece, para você que crê na palavra de Deus, para você que cumpre os princípios. Então, em tempo de crise, não olhe as circunstâncias, olhe para aquele que é maior que a crise.
No seu tempo, faça aquilo que é cabível a você. Faça aquilo que você deve fazer, para que quando chegar o tempo de Deus, tudo seja perfeito. Tudo seja bom e agradável aos olhos do Senhor. Isaac, ele não foi pressionado pelo tempo que ele vivia, tempo de seca. No seu tempo plantou, e no mesmo ano, ele viveu o tempo de Deus. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Você pode dizer amém? Amém. Pode dizer amém mais forte? Amém. Versículo 3, Fernando, de Eclesiastes. Eu não vou falar sobre todos, que é bastante, mas eu queria falar. Há um tempo de derribar, há um tempo de desconstruir, e há tempo de edificar. Há um tempo de derrubar, e há um tempo de edificar. Então, fala daquilo que eu preciso construir. Aliás, fala daquilo que eu preciso desconstruir, meu tempo, e edificar, construir, tempo de Deus. A nossa vida é feita de construções, mas também feita de desconstruções. Nós aprendemos muitas coisas que não está pautada na palavra de Deus. Existem princípios da qual colocamos dentro da nossa vida, da qual esses princípios não são divinos, mas do mundo. Se você não estiver preparado para desconstruir aquilo que o mundo construiu em você, se você não estiver disposto a deixar Deus construir na sua vida aquilo que precisa ser construído, se você não estiver disposto de colocar para baixo, quer ver um exemplo? Pessoas que estavam em outros ministérios, em outras igrejas, e por algumas circunstâncias, e algum momento, eles saíram de lá, e eles acabam indo para outras igrejas, outros acabam vindo para cá, não há problema, não há nenhum problema. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas que saem de outros lugares e vão para outros lugares? É que elas querem trazer de volta o tempo que Deus edificou na vida delas lá, e esquece que Deus tem um novo tempo para edificar agora. Então a base e o alicerce, que é Jesus, não pode ser desconstruído. Mas algumas doutrinas, mas alguns princípios, que lá era certo, e aqui a outra visão. As pessoas, elas começam a entrar em uma guerra interna, em uma crise, e eles não entendem que Deus tem um novo tempo para ela. E elas querem que Deus constrói, elas querem que Deus derruba as paredes, mas permanecendo dentro da casa. É por isso que não funciona, Mayra. É por isso que as pessoas entram em crise, não porque a igreja está errada, é porque elas não permitem
no tempo de Deus, ser edificado, ser construído, aquilo que Deus quer de novidade e de coisas novas, porque a Bíblia vai dizer que Deus é Deus de novos começos. É por isso, Cláudio, que se você entender hoje essa palavra, e permitir desconstruir coisas que foram edificadas, Deus vai erguer e fazer de você uma casa que vento vai soprar, a água vai bater, Satanás vai tentar derrubar, mas porque você permitiu a reforma de Deus, nada e nem ninguém poderá derrubar aquilo que Deus construiu na sua casa, na sua vida e na vida da sua família. Isso serve para você, isso serve para mim. Entender o tempo perfeito da parte de Deus. E eu vou acabar aqui, versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de chorar e tempo de... Nem tudo é como eu espero. Nem tudo acontece do jeito que você pensa. Existe uma dor chamada dor do crescimento. Quem tem filho pequeno, quem já teve filho pequeno, entende o que é isso. Tem muitos milagres na nossa vida que são gerados a meio à dor. Eu estava orando antes de descer e falando para Deus: Senhor, como é difícil me sustentar em cima de um altar. Porque, Senhor, quando eu olho para tempos passados, como a minha casa havia dor, como a minha casa havia choro, como a minha casa havia tristeza, como a minha casa havia infidelidade, como a minha casa havia debaixo de sofrimento. Há tempo de chorar. Esses jovens sentados, quem alcança o mente e o coração deles se não for o eterno? Uns aqui abandonados pelos pais, uma juventude perdida, uma juventude que sofre em uma terra distante. Porque o tempo que deveria ser importante passou a ser prioridade. Escuta isso, pai. Escuta isso, mãe. O tempo que deveria ser importante para os nossos filhos se tornou agora prioridade. Sabe o que é isso? Aquilo que não se faz no tempo certo, lá na frente, se torna uma prioridade porque não foi feito no tempo que era devido. O tempo que eu deveria amar, o tempo que eu deveria cuidar, o tempo que eu deveria ensinar, esse tempo importante da presença de um pai na vida de um filho, passa. E quando o filho começa a se rebelar, quando o filho começa a entrar no mundo, onde a alegria e ser legal é um copo de cerveja, onde ser legal é ir para uma balada,
onde a alegria é para uma disco. E aí, eles não conhecem que aquela alegria, ela é momentânea e é passageira, e ela é mentirosa e é enganosa. E aí eles voltam para casa, fica dentro de um quarto, triste, fica dentro de um quarto depressivo, fica dentro de um quarto preso, na frente de um keitai, olhando e imaginando aqueles que são muito visualizados, e eles querem aquela alegria que na verdade também é uma alegria mentirosa. Sabe por quê? Aquilo que deveria ser importante, agora se torna uma prioridade, e às vezes a prioridade já não há mais tempo, e agora, o único tempo que você deve acreditar e deve viver, é o tempo de Deus na vida dos nossos filhos. Então eu quero te dizer, que mesmo no tempo que nós deveríamos ensinar, e por ser sufocado por esse tempo da vida, e ficarmos perdidos nele, eu creio que há o tempo de Deus na vida de cada um deles, para eles viver algo que eles nunca viveram, e que Deus tem na vida de cada um desses jovens. Levante a sua mão assim, vocês três. Levante a mão, pode levantar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, alcança o coração de cada um deles. Espírito Santo, revela Jesus em uma juventude, Senhor, que se perde no tempo. Que aquilo que eles esperam, Senhor, da qual só o Senhor tem na vida de cada um deles, que seja cumprido no tempo certo e revelado a alegria completa na vida de cada um deles. Pode abaixar as suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, jovem. Fique de pé no seu lugar. Nenhuma dor dura para sempre. E o dia mal passa. E o que está caído há de ser levantado. E o que está triste há de ser consolado. Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Apocalipse 21, 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Levanta a sua mão. João 16, 20, em verdade vos digo, que choreis, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Salmo 126, versículo 5, e que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, volteará com alegria, trazendo os seus feixes. Eu quero te dizer, que você vai viver dias extraordinários,
dias de alegria, dias da qual Deus colocará em seus lábios e na sua boca um riso, porque aquilo que foi choro, aquilo que foi tristeza e aquilo que foi dor, Deus transformará todas essas coisas em alegria, em bênção, em prosperidade, porque aquele que cai, Deus é o que levanta, aquele que chora, Deus é que enxuga toda lágrima, aquele que anda triste, abatido, porque acha que Deus está longe, e que acha que Deus está atrasado, no tempo certo de Deus, Deus vai manifestar a sua soberania, e vai te mostrar que no tempo certo, no Kairos dele, Ele vai fazer um milagre que você nunca pensou, da qual você nunca falou, da qual você nunca imaginou, e você vai levantar suas mãos bem alto, e vai agradecer a Ele, e render graças, porque no tempo de luta, no tempo de dor, no tempo de guerra, você não abaixou a sua guarda. No tempo de tristeza, você continuou clamando, continuou crendo, continuou colocando a sua fé em prática, continuou crendo que Ele vive, da qual Ele está olhando do trono para a sua vida, e da qual Ele não te abandonou, que segura pela sua mão, e toma ela, e Ele traz você nos braços do Pai. Esse é o seu Deus. E se a tempestade se formar, espero em Ti, se pelo vale tiver que passar, para o céu eu vou olhar. Olhe para o alto, da onde está vindo o seu socorro. Meu coração Está triste, olhe para o alto. Está difícil, olhe para o céu. Minha bandez, minha confiança está em Ti. És meu refúgio, meu escudo em meio à dor. Seguro estou em Ti, meu coração em Ti descansa. É Tua graça, é o que me basta. Espírito Santo, que a bênção do Senhor seja na vida de cada um que aqui está. Espírito Santo, revela o tempo certo, revela o tempo perfeito. Espírito Santo, revela Jesus na nossa vida, e em cada momento da qual nós vivemos, Senhor, que possamos ver Deus no meu tempo. Levanta o que está abatido, segura, Senhor, aquele que não consegue mais se sustentar. Faz um milagre, Senhor, aqueles que estão clamando e orando, aqueles que estão pedindo, aqueles que estão no seu quarto, Senhor, clamando para um milagre, aqueles que estão doentes, aqueles, Senhor, que estão acorrentados, aqueles, Senhor, que estão feridos. Vem, Senhor, com o seu bálsamo, vem, Senhor, com a tua alegria, vem com o sol da justiça, vem, Senhor, curar aqueles que estão feridos. Minha bandeira és, minha confiança está em Ti. És meu refúgio, meu escudo em meio à dor. Você que está cansado, levante a sua mão. Meu coração em Ti. Você que está cansado de ser pressionado,
pelo tic-tac da vida, por circunstâncias que às vezes te oprime, pelo tempo que às vezes te coloca para baixo, que te pressiona a querer correr, porque acha que não vai dar tempo, que fica pressionado, que está esperando e clamando, mas aquilo que espera não chega. Levante a sua mão, porque eu quero te dizer que há um Deus soberano nos céus, há um Deus forte, soberano, que está sentado no trono, que sabe todas as coisas, que te conhece. Deus forte, Deus de amor, soberano, refúgio, se esconda nele, corra para ele. Firmado estou em ti, Senhor. Deus forte, Deus de amor, soberano, refúgio, firmado estou em ti, Senhor. Eu quero me esconder em ti, Pai. Eu quero correr para ti. Eu quero viver para ti, Senhor. Que os meus minutos de vida, que os segundos da vida, Senhor, eu quero viver a cada um deles na tua presença. Para o Senhor é a minha vida. Firmado estou em ti, Senhor. Levante as suas mãos e o adore. Clame a Ele, aquele que vive, aquele que reina. Meu escudo em meio à dor, seguro estou em ti, meu coração em ti descansa, e a tua graça é o que me basta. No tempo certo, Deus enviou o seu Filho. Quando Jesus quis desistir, quando Jesus, por um breve espaço de tempo, foi separado do Pai, e houve uma ruptura, e Jesus clamava: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, livra, tira, porque é o tempo que eu quero. Mas Jesus entendia o Kairós, que aquele era o tempo que Deus tinha estabelecido e determinado, e porque Jesus foi obediente, no tempo certo, Ele morreu, e porque estava debaixo do tempo de Deus, da maneira que Ele morreu, em Deus, da mesma forma, Deus o ressuscitou. E através da sua morte, eu e você foi perdoado, eu e você fomos vivificados, e hoje podemos levantar as nossas mãos e dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne e no sangue, eu vivo exclusivamente para aquele que me amou e sacrificou a sua vida por mim.
Aleluia! Levante a sua mão. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, por cada um que aqui está. Que a bênção do Senhor seja na vida de cada um aqui. Que a graça, a inefável graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão com o doce Espírito Santo, em todo o tempo, esteja na vida de cada um que aqui está. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e a sua vida todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E dar uma oferta de aplauso a Jesus.